Olá, gente! Olha eu aqui com mais uma entrevista na verdade, essa entrevista de hoje é de milagre. Na verdade, foram 2 milagres que o Samuel, que está aqui do meu lado, presenciou na vida dele. E eu creio que isso tudo aconteceu na vida dele porque ele tem um propósito, gente. Então vocês fiquem ligados nesse testemunho, absorva tudo que ele for falar aqui, tá? E outra coisa, ó, curte, se inscreve lá no meu canal, Não da Missão. Vocês têm acompanhado, têm visto todas as minhas entrevistas, sempre de superação, de milagre, e que vocês possam estar se inscrevendo, tá? E agora a gente vai ouvir um pouco dessa história, né, Samuel? A paz do Senhor, boa noite. Então, hoje eu estou aqui para contar, o que Deus fez na minha vida. Na verdade, como a Fernanda já falou, são 2 milagres. E tudo começou, desde o ventre da minha mãe, porque os médicos diziam que minha mãe ela não podia ter uma terceira gestação. Minha mãe ela já tinha 2 filhos e o médico falou que não teria como ela ter o terceiro filho, que no caso sou eu. E quando ela engravidou, os médicos falaram que seria impossível, que se eu viesse nascer seria com algum tipo de sequela, ou até mesmo não suportar, morrer, e ela também poderia não sobreviver. Mas ela acreditou que eu poderia nascer em perfeito estado e ela ficar com vida. Amém. E no dia que ela foi para a sala de parto, o médico mandou ela fazer uma escolha. Disse para ela escolher entre eu ou ela, que não teria como vir os 2. E ela falou pro médico que não, que ia vir os 2, que ela acreditava no Deus que ela servia e que Deus ela ia dar. Eu ia nascer em perfeito estado e ela ia ficar com vida. E ali ela pediu o meu pai pediu as irmãs das orações, ir para a igreja orar, para poder clamar enquanto ela estivesse ali naquela sala de parto. E quando eu nasci, que o médico me pegou no colo, que ele viu que eu estava sem sequela nenhuma, que ele olhou para ela e viu que ela estava em vida, ele me colocou no colo de uma enfermeira, ele saiu da sala de parto, foi até o corredor e disse para o meu pai: eu não sei que Deus é esse que você serve, Glória a Deus. mas vai agradecer porque hoje teve um milagre nesse hospital. Glória a Deus. E eu sou de berço evangélico, mas durante um período da minha juventude eu resolvi dar uma volta aí fora. Eu resolvi curtir a vida aí fora. E nessa de curtir a vida, eu acabei me viciando com bebida. Eu vivia bebendo, e casas de show, festas. Estava levando uma vida que não agradava a Deus. E minha mãe ela nunca aceitou isso. Ela sempre dizia que ela tinha me criado para mim ser um pregador da palavra, que foi isso que Deus prometeu a ela. Até porque depois desse testemunho, né? Com Exato. certeza ela tinha convicção disso. Exatamente. E eu dizia para ela tirar isso da cabeça, que eu não queria mais saber de igreja, eu não queria saber de Deus. E um dia, já um pouco saturado dessa evangelização dela, dessa insistência dela, eu olhei para o céu e falei: Deus, se tu realmente me quer de volta, eu quero ter um encontro tete a tete contigo, porque evangelizando eu não volto. É porque aí, logo depois que eu disse isso para Deus, foi interessante que eu estava em casa normal, com meus movimentos normais, e eu falei para o meu filho que eu ia tomar um banho para ir trabalhar. E falei: filho, vem com o pai, mas vamos gravar aqui um áudio para sua mãe, mandar para sua mãe que está no trabalho. E na minha casa tinha, se escutava pagode, funk, sertanejo, músicas seculares que não agradavam a Deus, mas louvor não tinha na minha casa, não tinha nenhum louvor na minha casa. E meu filho, ele sabia cantar essas músicas seculares toda na ponta da língua. Mas no momento que eu apertei o botão do WhatsApp, meu filho ele começou a louvar aquele louvor do Marquinhos Gomes: Ele não desiste de você. É interessante que naquele momento eu entrei em choque. Eu falei: Já viu que alguma coisa ia acontecer, porque tá diferente. eu falei: filho, da onde que você tirou esse louvor? Ele não sabia me responder e eu fiquei assustado. E foi interessante que nesse momento eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir dores na perna, comecei a dar ânsia de vômito, e ali já vomitando bastante. Teve um momento que eu liguei para minha esposa, falei que não tinha como trabalhar, porque eu estava passando muito mal. Ela veio para casa para ficar comigo.
E teve um momento que eu fui pro banheiro vomitar e quando eu cheguei no banheiro eu perdi os movimentos dos braços, da perna, parei de falar, caí no chão. E quando eu caí no chão, ela grávida ali de 8 meses, ela vai me pegar, vai me arrastar para a cama. Ela trocava minha roupa, ela trocava a roupa de cama. E eu vomitava em cima de mim mesmo, porque eu não conseguia me mover para um lado nem para o outro. Então, a situação ela se agravou, eu fui conduzido para o hospital. Meus movimentos ele estava oscilando, uma hora ele voltava, ele parava, uma hora ele voltava. E os médicos, quando meu movimento voltava, eu tentava me mexer, né? Então os médicos, eles me tiraram ele como louco. Aí queriam me dar diazepam e minha mãe falou que não aceitava isso. Então ela resolveu me tirar daquele hospital. A mãe viu que não era esse o problema. Eles queriam resolver logo, mas não era esse o problema. Exatamente. Então minha mãe tentou me tirar dali e eles falaram, ó, se a senhora assinar um termo de responsabilidade, a senhora pode levar. Então minha mãe assinou aquele termo e me levou para outro hospital. E nesse outro hospital foi quando eu fui conduzido para a sala amarela e eles começaram a fazer exames. Eles queriam descobrir de qualquer maneira o que eu tinha. Até mesmo para tratar, né? Exatamente, para saber como eles iam lidar com a situação. E aí eles tentaram, de repente, eles levantaram a hipótese que poderia ser uma picada de aranha marrom, poderia ser por causa de droga, mas eu nunca usei droga. Eles fizeram diversos exames e não conseguiam descobrir. A situação piorou, fui para a sala vermelha. E na sala vermelha, eu tive 3 convulsões, onde o médico falou, ó, se não induzir o coma, morre. E eu fui induzido ao coma. E foi nesse período que passou, né, na televisão que tinha uma doença nova chegando no Brasil. Essa doença se chamava Síndrome da Guillain-Barré. Essa doença era uma doença africana, se eu não me engano, e ela, aqui no Brasil ela era rara. Mas no Hospital Pedro II ali tinha 4 pessoas com esse problema. E pelos sintomas, o médico falaram que eu tive essa doença, a síndrome da Guillain-Barré. Então eu era um dos 4. Mas eu, assim, eu não tenho nenhum laudo que prove essa doença, que eu tive essa doença, não tem nada. Por quê? Porque os médicos, eles, pelos sintomas, eles suporam que não é isso. Aí começaram a ter um norte, tentar tratar como se fosse essa doença. Até mesmo para saber a medicação, como fazer. Exatamente, mas isso, a minha situação foi algo tão, assim, tão no controle de Deus, que eles não conseguiam nem descobrir o que eu tinha. Aí eu ali em coma, eles pediram uma injeção, né? Sim. Essa injeção, porque pela doença ser rara, não tinha no hospital essa injeção. Ela custava R$3.000 cada dose e eu precisava tomar 5 para voltar aos movimentos. Eles tiraram o líquido das minhas costas e eu já em coma, minha mãe foi me visitar e ela ali botou um áudio para me ouvir do meu filho cantando aquele louvor. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ali Deus ele resolveu dar um sinal para mostrar que ele estava na situação. Eu estava contigo. Exatamente, que eu mexi os olhos, eu abri os olhos, eu mexi os pés. Então ali... Mas um conto que você queria? Exatamente. Então ali eu continuei coma. Logo depois meu pai, já ao lado do médico, o médico estava do lado dele. Meu pai agora ele vai começar a chorar no meu ombro e dizer, meu filho não me abandona, o que eu vou fazer sem você? Você falou que me ajudaria na obra. E com isso eu novamente abri os olhos e mexi os pés. E o médico ele entrou em desespero, ele falou assim, não, peraí, ele não tomou nenhuma dose, assim eu perco meu emprego, eu acabei de pedir R$15.000 em remédio para ele e ele se mexe assim. E foi quando meu pai virou para ele e falou, eu não tenho culpa se o Deus que eu sirvo faz milagre. Ali a situação já estava bastante agravada. É tanto que os médicos eles não davam nenhuma esperança de vida. Os médicos, a todo momento, ele mandava a minha família se preparar para a morte. É tanto que tinha dava pessoas... nenhum pingo de esperança, não dava. Tinha pessoas já até planejando fazer camisa, né? Com a minha foto pro dia do meu enterro. Mas só que a última palavra a gente sabe de quem vem. A última palavra vem de Deus. E logo depois desses acontecimentos, o médico reuniu meu pai e minha mãe e falou, olha, prepara o velório porque de hoje não passa. Jesus. Hoje é certo dele morrer. E foi exatamente quando Deus resolveu entrar em ação.
Porque sabemos que a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E aquilo, quando estava dentro do controle da medicina, Deus ele não se manifestou. Mas no momento que a medicina falou, acabou, não tem mais jeito, foi um momento que Deus resolveu agir. E foi ali que eu tive um encontro com Deus. Porque eu acordei daquele coma sozinho, sem ninguém. E eu arranquei todo tudo que estava em mim. Eu arranquei eu estava com uma injeção lá, uma profunda que entrava aqui no pescoço. Gente, as fotos dele são fortes, né? A gente não vai mostrar aqui, mas quem quiser ver as fotos, né, é só procurar, né, Samuel Milagre, o Facebook dele. Vocês vão ver que realmente isso que ele está contando aqui é tremendo. Ele estava todo entubado, né? Eu estava com uma profunda aqui, essa profunda eu arranquei também. Arranquei o tubo que estava aqui na minha boca, arranquei um que estava na orelha. Na hora coma, né? Você estava em coma. Eu estava em coma, eu estava todo realmente entubado. E a única coisa que eu fiquei foi com soro. Eu levantei e comecei a andar no CTI com aquele soro na mão. E gente, imagina a cara das enfermeiras e do médico vendo ele depois de 5 dias em coma levantar sozinho. Que geralmente a pessoa quando acorda do coma, ela ainda tenta entender o que está acontecendo, né? Os movimentos são todos muito leves. Ele não, ele já realmente como se ele tivesse ressuscitado. Exatamente. Ele já saiu andando. Exatamente. Eu acordei andando. É tanto que as enfermeiras elas entraram assim em desespero. Mesmo elas vendo muitas situações no dia a dia delas, aquilo ali para ela foi algo raro. E elas me toparam, me colocaram para dormir mais um dia. Mas no outro dia eu acordei de novo, e caminhando para um lado e para o outro. E quando elas pensaram assim em me amarrar de novo, foi onde veio o médico e falou, não vai amarrar. Ele está curado, ele agora vai subir para a enfermaria. Eu vou fazer a alta dele e ele vai para a enfermaria. E foi nesse momento que o médico preparava a minha alta que o médico, a minha irmã, né, recebeu uma imagem minha. E essa imagem era minha já ali sorrindo. Ou seja, a família estava esperando a morte. O médico dizia que não tinha mais jeito, que era para esperar a notícia da morte. Mas eu creio que a sua família, como a sua mãe, foi fiel, orando pela tua conversão novamente. Eu creio que ela não acreditou nessa palavra do médico. Exatamente, é tanto que ela quando saiu do hospital, ela disse, eu vou orar, porque a última palavra vem de Deus. E quando a última palavra, ela veio realmente de Deus, porque quando minha irmã recebeu a foto, ela de repente, ela estava esperando a notícia da morte. Sim. E aí foi uma enfermeira amiga, né, que mandou, e minha irmã resolveu abrir aquela imagem. E quando ela abriu, era uma foto minha sorrindo. Glória a Deus. Deus ele resolveu fazer um milagre na minha vida. Então, minha irmã entrou assim em desespero. E ela desceu a escada dela correndo, gritando, chamou meus pais. E meu pai olhou para minha mãe olhou para meu pai e falou assim, perdemos Samuel morreu. Aí minha irmã, não, o Samuel ressuscitou. Glória a Deus. Samuel não morreu não, Samuel ressuscitou. Deus seja e ali foi assim, foi uma glória, porque muitas pessoas acreditavam, né, no milagre. Quem acredita que Deus faz milagre ali, foi um dia de festa, um dia de dar glórias a Deus, né? E naquele momento eu fui Mas pra... só quem passa às vezes por um milagre, né, tem a real noção do que é. Olha, eu costumo dizer que esse milagre ele foi mais importante para minha família. Mais importante não é essa a palavra. Mas a minha família viveu mais esse milagre do que eu. Sabe por quê? Porque eu estava em coma. Verdade. Eu não passei o que eles passaram. A dor, o sofrimento, as notícias, Exatamente. ao todo tempo, sempre negativas, né? Eles só receberam notícias negativas. Exatamente. Minha esposa estava grávida de 8 meses. Imagina, gente. A mulher já fica toda sensível ela, grávida. Ela desmaiou por diversas vezes, né? Porque falaram que ninguém acreditava, a medicina não acreditava mais no milagre. Mas Deus... A última palavra, ela é do Senhor. E para honra e glória do nome do Senhor, ali mesmo no CTI, Samuel não falou que queria aquele encontro com Deus para voltar para casa, né? De Deus novamente? Foi ali porque quando o médico preparava ainda a alta, foi quando eu ouvi a voz de Deus. Deus ele falou nitidamente comigo que ele permitiu que eu passasse.
porque eu não estou aqui falando de um Deus monstro, né? Eu estou falando de um Deus de uma vontade permissiva. Foi uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu pudesse entender que Ele é Deus na minha vida, né? E Ele falou comigo que Ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo para hoje eu viver a vontade dEle, querer dEle, não mais o meu. Então eu reatei a aliança Amém. com Deus. Amém. Fazendo o apelo. Amém. Não foi o encontro que eu pedi, eu tive. E eu, quando tive esse encontro com Deus, que Ele passou esse filme na minha cabeça de tudo que eu vivi, que eu costumo dizer, me comparar assim com a parábola do filho pródigo, né? Por ter dado essa volta no mundo e ter voltado. E Ele me aceitou de braços abertos, porque na verdade não é eu que aceitei Ele. Foi Deus que me aceitou. Amém. De volta. Foi Ele que me deu mais uma chance. Amém. E eu sou grato a Ele por resto da minha vida. E eu saí dali, eu fui para a enfermaria, fiquei mais alguns dias, mas depois que eu recebi alta numa quarta-feira. E na quinta eu já estava no altar pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Muitos até falaram que era para mim estar de repouso, mas eu costumo dizer que eu repousei enquanto eu fui afastado da presença. E depois que eu voltei, agora era para fazer a obra dele, eu não podia parar. Amém. Amém, gente. Eu creio que o propósito, né, de Samuel passar por isso tudo foi para que ele pudesse hoje testemunhar tudo aquilo que Deus fez na vida dele, porque ele vivenciou. Então, uma coisa é eu contar, né? Eu poderia gravar um vídeo contar tudinho isso que Samuel falou, mas outra coisa é ele que viveu, ele teve essa experiência. Então, a mensagem que eu deixo para você que está assistindo esse vídeo, que se você está passando por algum momento difícil, achando, né, que não tem solução, que não tem mais jeito, lembre-se que quem dá a última palavra é o Senhor. 2 milagres, 2 diagnósticos desfavoráveis, mas o poder da oração da mãe dele, né, a fé da mãe dele, fez com que esse diagnóstico se transformasse num milagre. Então, creia até o fim. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se é uma doença, se é alguém que você tantos anos ora para que venha estar de volta nos caminhos do Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor, Ele sabe. Então, que você venha confiar e acreditar até o fim, tá, gente? E o Samuel, para a gente encerrar essa entrevista, né, esses milagres que Samuel presenciou na vida dele, ele vai deixar uma mensagem para você aí, tá bom? Amém. Eu queria deixar, assim, 2 mensagens. Uma para o próprio jovem, para a juventude, né, da nossa geração. Eu vivi muito tempo, eu sou de berço, como eu já contei, eu vivi muito tempo dentro da casa do Senhor sem levar Deus a sério. E foi necessário eu passar por tudo isso para me realmente servir a Deus e fazer a vontade dEle. Eu costumo dizer que você não precisa passar pelo que eu passei para entender o querer de Deus na tua vida. Mas eu chamo hoje o jovem para essa reflexão, que a felicidade que o mundo oferece é uma felicidade momentânea. Mas a felicidade que Deus te apresenta é uma felicidade eterna, que é uma moradia no céu, né? É uma vida eterna. Então eu faço essa reflexão para você jovem, né? Que possa ficar firme na presença de Deus, renunciar a esse mundo, porque vai valer a pena. E a outra mensagem é para você mãe, você pai, que muitas das vezes seu filho está perdido por esse mundo, e você sabe que não foi para isso que você criou ele. Verdade. E muitas das vezes a dor é tanta que você de repente pensa em desistir, quer parar de orar, mas hoje eu faço também esse apelo. Não desista, não para de orar, porque eu tive uma mãe, eu tive um pai que oraram por mim, acreditaram que um dia eu ia voltar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou um evangelista da casa do Senhor. E sou, assim, pela misericórdia dele, um pregador da palavra dele. Amém. Por quê? Porque lá atrás tiveram 2 pessoas que foram meus pais que não desistiram de mim. Eles colocaram sempre a sua fé em prática. Então você, pai, você, mãe, não desista do seu filho. Porque Deus pode fazer o milagre e Deus vai fazer o milagre na vida dele. Essa é a mensagem que eu queria passar. Amém, gente. Então encerramos essa entrevista de hoje. Você que gostou,
curte, compartilha. E ó, Samuel, você vai falar junto comigo, ó, tá aqui na minha blusa. Pega essa missão e espalha pra geral, tá bom? Então vamos lá. Pega essa missão e espalha pra geral.